Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês por aí? Por aqui nós estamos bem, louvado seja Deus. Estamos iniciando mais uma semana para a glória do Senhor, que possamos fazer a diferença, Que possamos nos esforçar para ser melhores em Deus, porque se não estivermos em Deus, nós não conseguiremos nada, Ele mesmo disse que sem Ele nós não podemos fazer nada. João 15, lá ali, o Senhor, Ele falou: sem mim, vocês não podem fazer nada. Então, que possamos acrescentar sempre o Senhor em todas as nossas escolhas e atitudes. Amém? Hoje nós vamos estar aqui comentando sobre a imoralidade sexual, que envolve pecados que é contra o próprio corpo. A palavra de hoje está em 1 Tessalonicenses, capítulo número 4, versículo de número 4. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Então, um pecado que nos afasta de Deus e nos deixa insensível à sua voz é a imoralidade sexual, que é toda prática sexual fora do casamento. E toda vez que você faz isso, você destrói o seu próprio corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. Por isso que aqui a Bíblia está dizendo que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, o seu corpo, em santificação, em limpeza, em separação daquilo que vai afastar, que vai entristecer o próprio Espírito Santo de Deus. Por isso que muitas vezes as nossas orações não são alcançadas, por isso que muitas vezes sentimos depressão, ansiedade demais, porque estamos longe de Deus. A própria palavra vai nos dizer que os nossos pecados, as nossas iniquidades, nos faz separação de Deus. E as nossas orações não podem ser ouvidas por conta disso. Então, quando nós pecamos, toda hora pecamos, temos ali um pecado de estimação. Você se arrepende, mas você cai novamente no mesmo erro. Você não consegue largar aquilo ali. Então, você se torna ali num ciclo vicioso. Você até quer, mas você não consegue. Você não sabe por onde começar. E se você está desse jeito, o que você tem que fazer? Você tem que se separar, você tem que fazer uma autolimpeza. O que são ali essas coisas imorais? A Bíblia fala tudo que é sexual, tudo que vem da sensualidade, Sexual, sexo, essas coisas. Então, quais são as imoralidades? A fornicação, que é um pecado onde você tem relação antes do casamento, Ou você mora com alguém e você não está casado, então você está em pecado de fornicação, Você não é casado e está se relacionando com uma pessoa, Então, entenda. Toda vez que você se envolve com uma pessoa, você está se amarrando a ela, porque a Bíblia fala que a pessoa que deita com a outra, ela se torna uma só carne com a outra pessoa. Então isso se torna muito sério. Por isso que quando nós seguimos a palavra de Deus, nós entendemos que o Senhor, Ele se agrada do casamento num leito, sem mácula. Então, sem pecado. Até quando a gente está no casamento, a gente tem que saber como a gente está se relacionando com o nosso cônjuge, E aqui falo para os solteiros que fornicam antes, de casar. E isso afasta você de Deus, E isso atrasa a sua vida em todas as áreas. E a fornicação, ela começa primeiro pelo olhar, pelo amasso. Tem que tomar cuidado, porque são portas que dá legalidade para o maligno entrar. E aonde acontece, o pecado da masturbação, onde acontece a pornografia, que se a pessoa entendesse isso, o primeiro passo, ali começou a traição. Uma pessoa que é casada e ela se envolve na pornografia, ela está caindo ali no pecado, traindo, no adultério, que entra também aqui no pecado contra o próprio corpo, da imoralidade sexual, traindo sua esposa, consumindo esses conteúdos, abrindo portais para legiões de demônios entrar na vida dela,
Sim, legiões de demônio entram na vida da pessoa através de quando ela se envolve nesses ambientes, onde ela entra nessa plataforma e ela olha e ela começa a entrar no ato do pecado. Então há uma consequência, né, para quem trai, só olhando ali a pornografia, traindo a sua esposa. Há uma consequência. Então legiões de demônio entram na vida daquela pessoa, deixa ela viciada, né? E tem homossexualidade, né, que é pecado. Hoje a gente vê que tudo está liberado, né, homem com homem, mulher com mulher, né, e a gente tem que estar muito em cima dos filhos para mostrar a eles o que é certo. Deus fez homem e mulher, macho e fêmea. Deus não colocou ali outras coisas, né, os afeminados, essas coisas não. A palavra do Senhor fala, os adúlteros, os afeminados, os sodomitas, né, eles não vão herdar o reino dos céus. Existe uma classe aí, os mentirosos, né, os idólatras. Então, a palavra ela é bem clara. Lá em Levítico 18, 22, que com o homem não te deitarás como se fosse mulher, porque a abominação é aos olhos do Senhor. Então, quando um homem se deita com outro homem, é abominação ao Senhor. O Senhor não se agrada, né? Então, aos olhos do Senhor, aquilo ali chega, ó, como uma vergonha. A gente tem que olhar o que a palavra de Deus está falando. E a palavra de Deus nos diz isso. Que não tem essas coisas aí. De homem com homem, mulher com mulher, não. Não tem lésbica, não tem essas coisas. As pessoas que praticam essas coisas não herdam o céu. Mas ela vai para o inferno. A Bíblia é clara em dizer isso. Então são pecados que a pessoa está praticando contra o próprio corpo dela e entristece o Espírito Santo de Deus. A primeira coisa que a pessoa vai fazer ali, já ó, o Espírito Santo já sai da vida da pessoa. O corpo dela já está imundo, né? Ó, e a palavra do Senhor diz também mais uma coisa que entra na imoralidade sexual contra o corpo. Lá em Levítico 18, 6, nenhum homem se aproximará de qualquer parenta próxima e descobrir a nudez. Eu sou o Senhor, né? Muitos falam sobre o incesto, que é uma imoralidade sexual, que a Bíblia condena o pai se relacionar com a filha, o tio com a sobrinha, né? O sobrinho com a tia, irmão com o irmão. Então, incesto é imoralidade sexual. E hoje as famílias estão tudo liberado, né? Antigamente tinha os casamentos aí, né, que eram vários, que o povo, se não tivesse várias mulheres para eles, né? Hoje em dia não existe isso. Muitos queriam entrar ali na lei, né, casando várias vezes. Mas hoje não, o Senhor Jesus veio, né? E Ele deixou aqui para mim e para você obedecer a santa palavra dele. Então, quando você pratica, por exemplo, a pornografia, você está atrapalhando, prejudicando o seu relacionamento. Como eu disse, uma traição, ela se iniciou quando você consome o conteúdo, quando você tem um ato de ali destruir o seu próprio corpo. Quando você faz essas coisas, você está pecando contra Deus. Então, começa tudo na mente. Porque eu já fui viciada em muitas coisas. Então, tudo é a mente sua fica viciada. Então, quando você pratica essas coisas, você não consegue largar, você sempre está caindo. Ai, meu Deus, a pessoa sabe que é errado, mas ela cai na tentação novamente. Que elas entram até em estado de loucura. Quando dá vontade, a pessoa vai ali e faz, né? Ela tem que estar ali naquela coisa. Mas a Bíblia, ela condena isso. E isso dá legalidade, porque o mundo espiritual, ele é feito de legalidade. Quando você dá legalidade para as trevas entrar, ó, a casa que está vazia, porque o Espírito Santo, né, saiu, você entristeceu ele, fornicando, praticando coisas contra o teu corpo, né? Tem a lascívia também, aonde a mulher ou o homem se veste com roupas coladas, apertadas, marcando o corpo, né? Está mostrando o seu corpo ali, né? Você está pecando contra Deus, o Espírito Santo, ele afasta.
Porque como ele é santo, ele já, particularmente, ele afasta. E talvez você tá fazendo isso aí e você tá sentindo falta de alguma coisa, um vazio. Aí a casa aqui, ó, tá vazia. Por ela tá vazia, fica certinho pro diabo vir e causar ali, né, a arruaça que ele tem que fazer. As coisas, ele vem destruindo, ele vem tocando em todas as suas áreas. Olha como é perigoso a gente não vigiar. E o que mais está acontecendo é no meio cristão, no meio de pessoas que dizem servir a Cristo. Antes acontecia, está acontecendo, porque hoje está tudo liberado, né? Acontecendo em muitas casas, muitas famílias. E tome cuidado com o seu filho, tome cuidado, deixe um alerta para nós, vigiar, porque isso começa desde pequeno. Eu falo isso por experiência própria, desde criança, dos 5 anos para frente, já toma cuidado, vigia, porque já é um alvo de Satanás. Então o diabo, ele entra por esses portais. A pessoa sem noção nenhuma, ela dá brecha entrando nesse site pornográfico, ela dá brecha praticando essas coisas. E vamos dizer, não tem como Deus se agradar disso, porque se nós somos o templo, né, o templo de Cristo, que nós começa sendo igreja, é aí em casa, né? Porque não adianta ser só igreja lá, tem que ser igreja aqui também. Então, por isso que a partir do momento que a gente entristece o Espírito Santo, a casa fica vazia. E aí que nós temos que fazer o quê? Para voltar porque a pessoa sabe que está errado. E talvez você esteja desse jeito, você está nessa prática de alguma coisa. Talvez você não está nessas práticas de imoralidade sexual, mas você está em outras práticas que acaba fazendo você cair, se inclinar para as coisas da carne. E quando a pessoa ela se inclina para as coisas da carne, ela não consegue fazer as coisas de Deus. Ela não consegue pregar, ela não consegue orar, ela não consegue fazer nada, porque a intenção dela é para o mal. Quando a pessoa ela quer fazer o bem, ela não consegue, porque o que está nela é o mal. E para nós voltar a fazer o bem, o que nós temos que fazer? Nós temos aqui que está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, nos diz, nos exortando à piedade, à santidade, a sermos mulheres piedosas, a sermos homens piedosos, santos, que esta é a vontade do Senhor, a nossa santificação do corpo, alma e espírito. Não tem como eu só vestir umas vestes e dizer que pronto, me santifiquei. Não, nós temos que santificar corpo, alma e espírito. E aqui a palavra de Deus diz que a vontade do Senhor é que todos vivam em santificação, em separação daquilo que se inclina para a carne. Em Romanos capítulo 8, vai nos falar que os filhos de Deus, né, não vivem segundo a carne, porque se eles vivem segundo a carne, eles vão morrer. Mas se pelo Espírito mortifica a carne, né, as obras do corpo, que nós estamos falando aqui, quando você mortifica, você mata a sua carne, você nega a você mesmo. Porque muitas pessoas acham que elas precisam sentir vontade para fazer as coisas. Eu tô sem vontade de orar, não vou orar. Eu tô sem vontade de ler a Bíblia, não vou ler a Bíblia. Eu tô sem vontade de ir para a igreja, congregar, eu não vou. Não, você vai sem vontade. Vai ler a Bíblia sem vontade, vai orar sem vontade, vai para a casa do Senhor sem vontade. Porque quando você fazer isso, você vai ver que a graça de Deus, ela vai te alcançar. E depois da graça te alcançar, você vai viver pelo Espírito. E quando você mortifica as obras do corpo, você vive, você não morre, você vive. E a Bíblia nos mostra que porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Muitas irmãs me perguntam, irmã, como eu vou saber que eu estou ouvindo a voz de Deus? Se você pratica as coisas da sua carne, você não está fazendo nada que agrada a Deus. Então, particularmente, você não vai entender o que Deus está falando para você. Mas se você se esforça para agradar o Espírito Santo de Deus, para agradar o Espírito, você vai ser guiada por Deus. Então, por isso que a Bíblia fala que existe filho das trevas, filhos do diabo e filhos de Deus. Porque se eu pratico coisas da minha carne, eu estou agradando a quem? A Satanás. Mas se eu estou fazendo coisas que agradam a Deus, eu estou sendo filha de Deus. Então, por isso que a palavra do Senhor fala, porque não recebeste o espírito de escravidão.
Então, tudo que vem para nos escravizar na nossa mente, escravizar, que toda hora você tem que fazer isso, muitas pessoas praticam aquelas coisas no mesmo horário, caem no mesmo erro, tem aquele pecado de estimação, mas não nada impossível para você, porque a Bíblia, ela é bem clara aqui, ó, que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A Bíblia declara que se nós reconhecer Jesus na nossa vida, nós alcançaremos aqui, ó. Nós somos herdeiros do Senhor. E se você entender isso aqui, a palavra de Deus, ela vai ser revelada na tua vida e você vai compreender a verdade. E conhecendo a verdade, que é a palavra de Deus, você vai ser liberta. Essa palavra aqui, ó, através dela você pode ser liberta. Que você não foi chamada para ser escravo. Você foi chamada para ser livre, para ter liberdade. Aleluia. Não para fazer o que você quer, mas para viver no Espírito. É isso que significa se inclinar para as coisas do Espírito. Amém? Então, por isso que a palavra do Senhor fala que se nós fizermos tudo isso, teremos um que nos ajudará, que vai nos interceder por nós, que é o Espírito Santo de Deus. Então, sobre todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, se nós nos esforçarmos a possuir o nosso vaso em santificação e honra, fazendo as coisas para a glória do Senhor. Não na paixão da concupiscência, nos desejos carnais, né? Como aqueles que não conhecem a Deus. Se fizermos isso, não estaremos agradando ao Senhor. Mas não há nada impossível para aquele que crê, porque todas as coisas é possíveis àquele que crê em Deus. Comigo aconteceu tudo isso e Deus me livrou. Hoje eu estou aqui para dizer para você que passa por isso, ou você conhece alguém que passa por isso, compartilha com essa pessoa, porque eu creio que também Deus vai tocar, Deus vai tirar ali, né, a sensualidade da vida da pessoa, vai tirar a prostituição, a pornografia, todos esses pecados que destroem o nosso corpo. Existem tantas outras coisas hoje que destroem o nosso corpo e que passa batido na vida das pessoas e elas não compreendem. Se eu estou aqui hoje como prova viva, é porque é possível. Lucas capítulo 1:37 diz que para Deus nada é impossível. A partir do momento que você tem o desejo de mudar, quando você abandona o seu pecado, porque tem que abandonar, aquele que confessa e deixa, né? Não adianta eu falar que eu reconheci, que eu arrependi, mas eu não abandono. Você tem que abandonar. Se as redes sociais te faz pecar, arranca. Porque a palavra do Senhor fala que porque é melhor arrancar um olho e entrar lá no céu, na vida, né, sem o olho, os dois olhos ir para o inferno. Então, se algo aqui na terra te afasta de Deus, arranca da sua vida, afasta. Isso significa abandonar. Quando você confessa, Senhor, eu errei, eu pequei, larga agora. Se você ficar sozinha te faz pecar, caça alguma coisa para você fazer. Mas não caia na tentação de Satanás, porque ele te lança ali e depois ele mesmo te joga na vergonha, ele te condena. Então, se foi possível para mim, é possível para você também. Que em nome de Jesus você guarde essa palavra. Viva em santificação, guardando a santa palavra de Deus, a santa doutrina do Senhor Jesus, em santificação do corpo, da alma e do espírito. Não basta eu só santificar o meu corpo e esquecer da minha alma e do meu espírito, do meu coração, né? A nossa mente precisa estar inclinada para as coisas de Deus, porque de nada adianta. Amém? Que esta palavra possa produzir fruto na tua vida. Você chegou até o final do vídeo, em nome de Jesus, não se deixe cair na tentação de Satanás. Amém? Que em nome de Jesus você possa viver todos os dias sendo um vaso de honra nas mãos do Senhor. Que o Senhor te abençoe, abençoe sua casa, toda a sua família e que vocês possam ter um início de semana abençoado para a glória do Senhor Jesus. Vamos fazer a diferença? Então, estamos juntos. Então, que Deus abençoe vocês. Fiquem todos na santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.